Então, hoje a gente vai aprender algumas dicas de como montar a fita sem danificar o equipamento, porque muita gente monta de qualquer jeito e a fita fica pegando na catraca e você pode prejudicar tanto a catraca na hora de fechar, ela fica mal fechada, como prejudicar a fita também, que vai comer nas bordas e uma hora a fita estoura. Então, vamos começar aqui pelo básico, né? Só põe o protetor na árvore. Qualquer coisa serve de protetor, né? Você pode usar roupa velha, toalha, pano. Esses daqui são os protetores que vieram junto com a fita, mas pode ser qualquer coisa. É importante usar o protetor não só pela árvore, né? Além de preservar a árvore, você preserva o seu equipamento também. Porque, por exemplo, colocar o sling direto na árvore, na hora que você ficar fazendo bounce, o sling vai ficar roçando na árvore, pode danificar o sling. E uma hora vai acabar rasgando também, então é perigoso. Esse sling também pode ser feito com qualquer fita, é só unir uma ponta a outra, com costura ou com nó, tanto faz. Essas manilhas você consegue achar em casa de construção, qualquer coisa assim. Dá uma volta na árvore com o sling, passa a manilha unindo as duas pontas do sling. Coloca a catraca aqui na manilha. Eu gosto de usar a catraca de cabeça para baixo, assim, colocando ela para cá. E depois que a fita estiver montada, você abaixa debaixo da fita e fica catracando. E também porque a catraca para baixo, ela oscila menos, né? Então ela te desequilibra menos também. Porque a catraca para cima, ela vai ficar tendendo a girar a fita. Então pode dar uma desequilibrada um pouco maior na fita, mas se bem que também é muito pouca diferença, vai do gosto do freguês. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pode esquecer da música e dos colchões, viu, galera? Tadã! Agora a parte fácil está pronta. E ajuda o Daniel aqui para terminar de montar a fita. Daí, ó, galera, para quem quer montar uma fita maior, assim, igual a gente está montando aqui, tem cerca de uns 18 metros, né? Então, acaba que uma catraca só não é muito suficiente para deixar a fita bem tensionada, né? Então a gente acaba que sempre monta com duas catracas. E para montar com duas catracas, a manha, para quem não quer cortar ou não quer descosturar o olhar que geralmente vem nas fitas, é você passar a fita inteira por dentro de uma catraca e levar até a outra catraca, né? E a vantagem é que, tipo, quanto maior a fita, e ela dá um bounce um pouco mais suave, um pouco mais leve e machuca menos as costas, né? Porque é muito normal, assim, no começo você sempre monta a fita curta, né? Porque é mais fácil de equilibrar, de fazer as manobras estáticas. Mas quando você começa a fazer umas manobras mais dinâmicas, de bounce mesmo, fica perigoso mandar esses pulos numa fita muito curta, porque a fita vai ficar muito rígida e vai dar uns trancos fortes na coluna que pode machucar sério, assim. Então, para quem quiser começar a fazer bounce mesmo, a gente recomenda assim, uma distância de no mínimo uns 12 metros e, se achar necessário, usar duas catracas, né? Aí, beleza, aqui o Daniel já passou a fita inteira por dentro de uma catraca e levou lá para outra. Chegando a ponta aqui na outra catraca, a gente coloca só a pontinha na catraca e dá uma catracada mínima só para travar a fita. Aí depois a gente volta lá na outra catraca para puxar, deixar a fita mais tensionada que der antes de catracar de fato. Passou a ponta, passou um pouquinho assim,
E dá umas catracadas até dar pelo menos uma volta em volta do rolo da catraca. Aqui, ó, tem que catracar pelo menos até a fita, até sumir o pedacinho de ferro, né? A fita dá uma volta no rolo. Beleza, agora tá travado já, fecha a catraca e a gente volta lá do outro lado para puxar. Aqui o procedimento é igual como se estivesse montando com uma catraca só, né? Passou a fita ali na catraca, a gente puxa o máximo que der, catraca ali. Daí, depois que já tiver travado a fita dos dois lados, eu sempre recomendo dar uma olhada no alinhamento da fita, sabe? Você pode olhar daqui até lá na outra catraca, ver se ela está mais ou menos no centro da árvore. Por exemplo, eu acho que ela está um pouquinho para a esquerda aqui, então puxa o sling, puxa a catraca inteira um pouco para a direita aqui, para deixar ela já bem alinhada. Não, pro outro lado, hein? Calma aí. Mais um pouquinho para cá. Aí. Daí, desse jeito você já começa a catracar a fita com ela mais alinhada. E evita aqui da fita ficar entrando torta na catraca aqui, tipo, pegando aqui na bordinha de ferro, né? Que isso danifica bastante a fita. Aí, depois que você já tiver tensionado o mínimo a fita aqui só para ela ficar parada, eu sempre recomendo você colocar o backup antes de começar a catracar, né? Sei lá, vai que acontece alguma coisa. Nesse caso aqui a gente só tem essa fita para fazer o backup. E assim, se você estiver usando uma corda, eu recomendo que você faça o nó direito. O nó direito é mais ou menos assim, ó. Você passa uma volta aqui, normal. Lembrando, isso é só se você estiver usando corda, viu? Porque usando fita assim, o nó direito não é tão bom. E depois que você passou esse primeiro laço normal, a fita que tiver em cima aqui, no caso essa, ela vai continuar por cima aqui. E passou aqui, deu outro laço. Repara no desenho do nó aqui, que ele parece um 8 assim, né? Esse é o jeito de você verificar se você fez o nó direito certo. E depois que você tiver dado esse primeiro corte aqui, você pode dar mais um, como se fosse dar mais um nó direito, alguma coisa assim, com segurança mesmo. Mas beleza. Esse nó direito, a grande diferença dele é porque quando ele estiver bem tensionado aqui, você consegue segurar as duas pontas e ir empurrando aqui para desfazer o nó, né? Então, se acontecer o pior dos casos e a catraca estourar, esse nó vai ficar super tensionado e vai ser muito difícil de tirar se você estiver fazendo, por exemplo, um nó cego. O nó cego, a tensão dele aqui é muito difícil de soltar na mão depois. Mas como nesse caso a gente está usando uma fita, o nó de fita acho que é o mais aconselhável aqui para segurar, que ele também é fácil de soltar depois. Você pega uma ponta da fita e passa uma volta normal, assim, por ela mesma. Depois você vai pegar a outra ponta da fita e vai acompanhar o desenho do nó aqui por dentro, aqui no sentido contrário. A fita está acabando aqui, essa daqui está começando aqui. Então você entrou, vai acompanhando aqui para uma fita ficar do lado da outra aqui. Ó, repara no desenho do nó aqui. Uma fita está sempre do ladinho da outra e isso também facilita na hora de soltar pelo aquele mesmo esquema do nó direito. É só empurrar as duas pontas contra aqui. Beleza, depois a gente vai fazer o mesmo backup ali do outro lado, mas antes tem mais uma dica aqui, ó. Antes de você começar a botar bastante tensão na fita,
sempre verifica aqui se esse meio tá alinhado também, porque geralmente a galera se preocupa demais em alinhar essa fita aqui, mas não alinha essa fita. Então, se tiver torta aqui, essa fita vai entrar torta, não adianta. Um jeito que a gente faz aqui para alinhar essa parte aqui é pegar duas pessoas e cada uma puxa de um lado assim. Você olha o lado que está desalinhado e assim, ó, por exemplo, eu tô puxando a fita e o Daniel tá puxando a catraca aqui, ó, em direção contrária. Desse jeito a fita vai vir para um lado, a catraca vai vir para o outro e vai mexer um pouco essa fita aqui para alinhar. Lembrando que quanto antes você fizer isso, melhor. Aqui a gente nem começou a catracar, então se a gente der umas puxadinhas aqui junto, puxar ao mesmo tempo, isso aqui vai mexer. Depois que você já tiver catracado bastante, vai ser muito mais difícil. Dá uns trancos assim e a fita não vai mexer nada. Beleza, aqui agora já está um pouco mais alinhado, a gente pode começar a catracar. Daí, sempre que você estiver catracando, eu sugiro que você faça isso pelo menos em dupla, assim, porque enquanto uma pessoa catraca, a outra pessoa fica verificando aqui em cima se a fita não está entrando desalinhada. Olha aqui em cima, enquanto eu estou catracando, a fita está vindo cada vez mais para cá, tá vendo? Então a outra pessoa pode estar empurrando aqui desse lado para alinhar a fita. Ó, viu que já voltou bastante para o lado de cá. Mas esse método de ficar empurrando também acaba que não é muito efetivo mais para frente. Depois que a fita já estiver bastante catracada, você vai precisar de muita gente empurrando e não vai ser muito eficiente. Um outro método um pouco mais eficiente é puxar com uma fita aqui do lado mesmo. Você passa a fita aqui atrás, cuidado só para não pegar nesse ferrinho aqui da catraca, porque senão pode evitar dele fechar aqui e quando você estiver catracando, a catraca vai desarmar aqui, vai soltar a fita. Então você passou a fita aqui e uma ou mais pessoas podem puxar aqui no sentido que for para liberar a fita aqui em cima, para não passar a fita na catraca. Aí já tá pegando lá de cá, se Agora, ó, agora que o rolo já está bem cheio aqui, você pode ver, a fita já está passando um pouco aqui do arco de ferro. Se eu catracar mais, pode ser que a fita atrapalhe essa trava de fechar aqui, né? Então, quando a fita já estiver aqui, mais ou menos passando desse arco de ferro, tá bom de você parar de catracar já. Aí você vai catracar na outra catraca agora. Depois que você terminar de catracar também, sempre tem que verificar aqui se essa trava aqui fechou dos dois lados aqui. Porque às vezes ela fica assim, ó, mal fechada. Enquanto você estiver andando, ela pode soltar e estourar. Então, verifica que sempre, se ela está bem fechada. Encaixou aqui os dois dentes. Uma coisa que acontece, ó, por exemplo, com as catracas do elefante, essa maneta aqui, sei lá, essa porra. Alça. A alça,
ela fica pegando aqui na fita e às vezes ela não fecha aqui, né? Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, se eu abaixar a fita, aumenta aqui um pouquinho o espaço, tá vendo? Se eu fizer força aqui, eu consigo fechar depois. Então, um jeito de fazer isso, se estiver muito sinistro mesmo, se estiver pegando forte, uma pessoa pode ficar em pé aqui em cima e a outra fecha. Ou então, se tiver só um pouquinho, você pode abaixar na mão aqui igual eu fiz, ou você pode colocar o próprio peso. Às vezes eu faço assim, eu debruço e fecho a catraca. Eu esqueci de comentar no começo, mas sempre que você estiver usando duas catracas, você tem que começar a catracar pela catraca mais fraca. No caso, uma catraca que já está um pouco mais velha, um pouco mais enferrujada, ou se você estiver usando uma catraca pequena, uma catraca grande, começa sempre pela catraca pequena, porque enquanto não está nada tensionado, é fácil catracar e se acontecer alguma coisa também, se desarmar, é menos perigoso, porque não está catracado, né? Então começa sempre pela catraca piorzinha, mais fraca, mais velha, menor, e depois você vai para a catraca grande para terminar de catracar. Na segunda catraca o processo é o mesmo. Enquanto uma pessoa catraca, a outra pessoa fica olhando aqui em cima. Faz o BKP para nós. Eu não gosto de catracar sempre o máximo, assim, estourando, já pronto para andar. Eu gosto de catracar um pouco menos sempre, você vai andando, vai alaciando um pouco a fita, vai catracando, vai andando, vai catracando, vai andando. Primeiro porque, assim, se você catracar até você não aguentar mais, você não vai saber se a fita tá boa. Às vezes você pode até passar do ponto, a fita fica ruim, fica dura demais ou alguma coisa assim. E outra que, eu não sei, é um pouco superstição minha, mas eu já vi fita estourando depois que o cara catracou muito assim. Aí ele sobe na fita, dá uns 3 voltas, a fita estourou. Tava velha também a fita, claro, não foi da catracada. Mas eu acho que a fita alaciando e catracando, alaciando é um pouco mais seguro.